Boa tarde, gente. Vamos lá para a última aula da semana. Aula 64, acho que é 64, mas tá aí. Dando sequência aí aos ameríndios, né? As civilizações indígenas da América. Falamos de maias, de astecas, e nossa aula hoje será sobre os incas, tá bom? E aí, para a semana que vem, falaremos dos índios aqui das planícies da América do Sul, os índios do Brasil, tá bom? Civilizações indígenas daqui. Vamos lá. Incas. Eles ocuparam a região aqui na América do Sul, tá? Na Cordilheira dos Andes. É uma cordilheira porque é uma cadeia de montanhas muito altas, tá certo? Inicialmente os Incas eram apenas uma das diversas civilizações indígenas que ocupavam essa região. Próxima aqui é Cusco. Estou colocando aqui no mapa para vocês onde é Cusco. Uma cidade nos Andes, que fica a 2.400 metros de altura. Tá? Então é uma cidade de altitude bem elevada. Para vocês terem ideia, São Paulo está a 800 metros do nível do mar, né? E quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio, de ar, o ar é mais rarefeito. Isso só para ilustrar para vocês. Então são montanhas, essa galera toda mora em montanhas altas, são acostumados a um tipo de vida de vegetação, de clima muito diferente das outras civilizações que a gente falou e das que a gente falará, tá? Então eles ocupavam essa região. A partir do século 13, 12, 13, essa civilização inca começa a crescer, a dominar as civilizações indígenas vizinhas e a construir um império, tá? Com o tempo, você vai ter... vai ser feito um exército mais organizado, treinado, militarmente mais capaz, que vai expandir ainda mais esse território, que vai sair aqui do Peru e vai ocupar todos os vizinhos aqui, né, chegando à Colômbia. Toda essa região acaba sendo dominada pelo Império Inca, tá certo? Então, os Incas, da mesma maneira que maias, que astecas no México e que gregos, romanos, persas, egípcios na África, na Ásia e na Europa, os Incas também montaram o seu império dominando os povos vizinhos. Há uma grande diferença é que os Incas, diferentes dos outros, eles não tinham o hábito de escravizar. Tá? Eles submetiam, os povos dominados pagavam impostos, mas a escravidão no Império Inca existia como forma de punição. Tá? Então só eram escravizados aqueles que não aceitavam a dominação ou que cometiam algum delito ou alguma falta grave contra o imperador. Imperador que era conhecido pelo nome de Inca, daí vem o nome da civilização. Inca é o nome do rei, do imperador, tá bom? E aí a civilização é chamada com o nome dele. Não o nome da pessoa, o nome do cargo. O cargo imperador tem o nome de Inca, tá certo? Essa civilização vai se expandir e vai criar formas de sobreviver nessa região. Porque vivendo onde eles vivem, eles vão encontrar dificuldades e problemas que outras grandes civilizações não têm. Tenta plantar na montanha. Normalmente, para plantar, você precisa de uma terra plana, de um planalto, para que você possa fazer agricultura. Você plantar num lugar que é uma subida, obviamente subida para quem está embaixo, descida para quem está em cima, mas um declive... é difícil, a dificuldade de você fazer agricultura num relevo dessa forma é muito mais complicado. E aí os Incas vão encontrar soluções. Eles vão construir planaltos, pequenas lajes nessas montanhas para que eles possam construir, para eles possam plantar, praticar agricultura. Estou colocando a foto aqui para vocês entenderem. Os Incas também, outro fato inusitado sobre os Incas é que os Incas não criaram a roda. Todas as civilizações, de uma maneira ou outra, desde lá dos primórdios, se utilizaram da roda para meio de transporte. Com a roda você faz a carroça, com a roda você faz a carruagem, que facilita o transporte do que quer que seja.
Os incas nunca desenvolveram, nunca utilizaram a roda. Se num império, no Planalto, a roda é importantíssima para transporte, imagina num império que é subida. A roda seria ainda mais importante. Como eles resolveram esse problema sem o uso da roda? Através da domesticação da lhama. Tá? Um animal, vou colocar uma foto de uma lhama aqui, adaptado a essas regiões com uma certa capacidade de transporte. Então, na impossibilidade de utilizar a roda por desconhecimento, utilizar meios de transporte com roda, os incas acabaram utilizando a domesticação desse animal, a lhama, que até hoje é o grande símbolo da civilização inca. Tá? Então, não existe como você ver uma lhama e não relacionar com os incas. A mesma coisa que você vê uma pirâmide e não relacionar com os egípcios. Tá? Entenderam isso? Então, essa é uma parte aí do Império Inca. Como funcionava esse grande Império Inca? Então, esse Império Inca ele tinha uma divisão social bem clara, tá? Então você tinha, óbvio, né? Acima de tudo, o Inca, o imperador. Abaixo você tinha uma classe nobre, formada por parentes, sacerdotes, pessoas importantes, militares do Império Inca, que era uma segunda classe, uma nobreza, vamos chamar assim, que não é o nome que eles utilizavam. Eu estou usando esse nome para vocês fazerem uma relação. E abaixo, os agricultores, tanto incas quanto das civilizações indígenas dominadas, vassalos, lembra do feudalismo? Das civilizações que os incas dominavam e pagavam tributos ao imperador. Então você tem essas três divisões. O escravo, como eu falei, existia, mas em pouca quantidade, quase sempre utilizado a escravidão como meio de punição, tá bom? Não é assim que funcionava. A terra era dividida dessa forma também. Tá? Então, toda a terra do Império Inca, a terra plantável, né, a terra que a agricultura é possível, ela também vai ser dividida em três partes iguais. Uma parte ficando para o imperador, uma parte para essa nobreza, essa segunda classe, e uma terceira parte dividida entre todos os agricultores. Tá certo? Então, é assim que a terra funcionava, e quem trabalhava na terra, obviamente, eram essa terceira classe, os agricultores. O imperador não ia trabalhar, né? Então as pessoas trabalhavam na terra do imperador como pagamento de tributos e tudo mais. Essas famílias da terceira classe, esses agricultores livres, para sobreviver com uma quantidade de terra pequena e com outros tributos a pagar, eles se dividiam em grupos familiares enormes, tá? Chamados curacaus. Curacaus, isso mesmo. E aí dentro desses grupos eram como se fossem pequenas civilizações. Você vai ter um chefe, uma outra classe, os que trabalham na terra, os que cuidam da proteção militar da terra deles. Então era uma divisão diferente das outras, tá? Onde tudo era ligado diretamente ao imperador, o que quer que seja. Entre os incas não, cada grupinho é como se fosse um grupinho, não é independente, mas é um grupo autônomo. Dentro desse grupo você vai ter lá o líder, os que cuidam do exército, os que cuidam do sacerdote, dentro de cada família, tá? É interessante essa divisão, porque essa divisão facilitava administrativamente o controle do Império Inca, tá? A administração era feita quase que cada grupo fazia a sua, e somente os líderes desses grupos é que se reuniam com os administradores do Império, que facilitava a cobrança de impostos, divisão de terra e tudo mais, tá bom? Religião, politeístas, tá? Que era geral, tá? Todas as primeiras civilizações, na Europa, na Ásia, na África, em todos os lugares, as civilizações eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses para todas as coisas. Os incas não são diferentes, vão ter os seus deuses próprios, seus próprios deuses, suas próprias criações. Os mais famosos, tem um que seria o deus supremo deles, o deus criador, o deus que criou a humanidade, a terra, os incas, tudo, chama Viracocha. Mas o mais conhecido, não só no Peru, não só pela civilização inca, mas por grande parte da América
do Sul, entre as civilizações de origem indígena da América do Sul, é Pachamama, que é a mãe terra, né? Que é a mãe que cuida dos humanos, que cuida da fertilidade, da terra, da vida, é a protetora dos humanos, Pachamama. Em alguns países, Pachamama consta até na Constituição. Do mesmo jeito que na boa parte dos países do mundo, na Constituição tem alguma menção a Deus, o Deus cristão, em alguns países da América do Sul você tem a menção a Deus e a Pachamama, que é a Mãe Terra. Tá interessantíssimo, né? Que num documento oficial você tenha a citação quanto ao Deus cristão, que a grande maioria das pessoas da América segue o cristianismo, mas também a menção a um Deus antigo, um Deus ancestral, Pachamama, que é adorado até hoje pelos povos de origem indígena, de origem não só inca, mas indígena em geral, da América, dessa região do sul, dos Andes, né? Peru, Colômbia, Bolívia, toda aquela região, a crença, a adoração a Pachamama persiste, mesmo entre os cristãos, tá? O que é muito legal, muito interessante da gente observar, tá bom? Arquitetura, aí é um ponto, um ponto para se discutir, assim, por muito tempo vai se chegar a pouquíssimos consensos. Eu estou colocando textos com mais detalhes para vocês, vídeos e tudo. Mas as construções incas, como as maias e as astecas também, surpreendentemente elaboradas, bem feitas, numa época sem máquinas, sem nada, do mesmo jeito que as pirâmides do Egito, pirâmides da Ásia, no Vietnã, na Indonésia, todas essas construções, pelo período em que foram feitas, sem o uso de equipamentos motorizados, máquinas, são surpreendentemente interessantes, que sempre vai surgir aquela coisa de como isso foi possível. E aí você vai ter pessoas que vão dizer que essas construções só foram possíveis graças à intervenção de extraterrestres. Você vai ter as alternativas das mais diversas, algumas difíceis de você levar a sério, outras possíveis. Mas a dos Incas é interessantíssima, porque além de tudo, essas construções são feitas lá em cima da montanha, em altitudes elevadíssimas, com produtos, com materiais tirados do litoral. O Império Inca se estendia das montanhas, onde as classes mais altas viviam, até o litoral, a civilizações litorâneas. E boa parte das construções nas montanhas são feitas com pedras gigantes e pesadíssimas, gente, tanto quanto as pirâmides do Egito. Só que essas pedras foram tiradas da praia e levadas para cima da montanha, sem carro, sem carroça, porque não tem roda. E uma lhama não aguenta uma pedra dessas. E aí vem a questão como. Então, se já existe essa dúvida, essa especulação de como essas construções da antiguidade, dos povos de várias regiões do mundo, como foram feitas sem o auxílio de máquinas e tudo, a dos Incas, então, ela tem um tempero a mais, porque além da dificuldade da construção em si, que são perfeitas, é o lugar onde foram feitas. Porque no Egito, as pedras usadas nas pirâmides do Egito são de pedras do outro lado da África. Mas a África é plana, essas pedras vêm pelo deserto, você tem teorias que elas vêm em cima de troncos, rolando. É possível. Agora, como é que tu pega uma pedra desse tamanho na praia e sobe com ela 3.000 metros? Sem carroça, sem roda, sem nada. É muito difícil. Você tem Machu Picchu, estarei indo para lá ainda esse ano, ou quando liberarem os voos, a entrada de brasileiros em outros países, estarei indo para lá. É um lugar que eu quero conhecer antes de bater as botas, então já vou para não correr o risco. Cara, dá uma olhada nisso. Surpreendente, interessante, grandioso, a milhares de metros de altura. Como isso foi construído? E aí você tem as especulações de presença extraterrestre, de presença de deuses, das especulações mais... E que não dá para dispensar nenhuma, porque quem tem uma explicação melhor?
É difícil. Então, esses templos, como todos os outros templos, têm origem, têm funções religiosas, têm função de moradia para as classes nobres, para o imperador. Porque o imperador, para os incas, como para os astecas, para os maias, é uma pessoa ligada diretamente, descendente direto dos deuses, tem contato direto com os deuses. Então, todas as moradias, tudo do imperador é a mesma coisa dos deuses, ele é tratado como um deus. Então, mas o grande ponto é como isso chegou a esse ponto, como isso foi construído, essa grandiosidade, essa beleza toda. Tá? Ano que vem eu falo como é que é lá de perto. Ou quando eu puder ir, né? Vai saber. Sacrifícios. Também tinha, tá? Então, do mesmo jeito que maias, astecas, gregos, persas, todos os povos da antiguidade, egípcios faziam sacrifícios, inclusive humanos, os incas também faziam, mesmo sem ter tido contato com nenhum desses povos. Cada um desses povos criou a ideia de que o sacrifício humano aplacava a ira dos deuses, ou era uma forma de você subornar os deuses para fazer algo para você. Então isso é uma ideia humana que surgiu em vários pontos do mundo, sem que esses pontos tenham tido contato, e que foi praticado por todos esses povos, tá? Não só pelos indígenas, os ameríndios, mas por povos da Europa, da África, da Ásia, praticavam isso abertamente. Como eu disse em outra aula, muitas pessoas se voluntariavam para serem sacrificados porque achavam uma honra ser sacrificado em nome dos deuses, tá bom? O que mais falar dos incas? Falar do fim, né? A civilização inca é grandiosa, durou aí 3 séculos, um domínio muito extenso, muito forte por toda essa região, muito firme, tá? A gente nunca pode perder de vista, já falei em outra aula, falar de novo. Eles dominavam outros povos de forma violenta, se impunham, cobravam impostos, escravizavam em alguns casos. Então os incas não são o suprassumo da bondade, como nenhum outra civilização era, tá? Do mesmo jeito que eles foram subordinados a um grupo antes, quando eles dominaram, eles subordinaram outros grupos. Era a realidade da vida naquela época. Então os incas não eram inocentes, tadinhos, coitados, nada disso. Era uma civilização bem estruturada, militarmente, economicamente, vivendo da agricultura, vivendo do comércio, uma classe muito importante nessa nobreza de artesãos, comerciantes que faziam os produtos girar entre os povos dominados. Então havia uma economia, um comércio muito forte também. Domínio deles. Da mesma forma que os astecas foram destruídos pelos espanhóis. Tá? Então os espanhóis, ao conhecer a região, a riqueza, o ouro, a prata da região, vão querer se apoderar dela para poder retirar tudo que lhes era interessante, tudo que lhes dava dinheiro. E aí os espanhóis não vão respeitar os incas ou nenhuma civilização americana, ameríndia, vão pensar somente no lado financeiro da coisa e se impor militarmente. Tá? Então vai haver uma guerra. Na realidade, os espanhóis, essa guerra com os incas, os espanhóis vão encontrar uma certa facilidade, porque quando os espanhóis chegam, a própria civilização inca já está em conflito interno. Tá? Então já existe um problema dentro da civilização inca. Os espanhóis vão fazer o quê? Ampliar esses problemas. Só para eu concluir, gente, o iFood me chamou. Professor, também come, viu? Come pouco. O que ganha, come pouco, mas come. Então, vamos lá. Então, os espanhóis encontraram essa facilidade, mas mesmo assim houve resistência inca por muitos anos. Tá? Mesmo após a região ter sido dominada, os espanhóis controlarem todas as áreas, todo o território, havia ainda grupos descendentes incas lutando contra os espanhóis. Tá? Então a resistência inca ela foi longa. Essa resistência ela só vai ser realmente destruída, os espanhóis só vão ter o controle total da região a partir de 1570, tá? Quase 70 anos após a chegada dos espanhóis, com a morte do último grande imperador inca, chamado Tupac Amaru. Tá? Primeiro, depois tiveram os outros, mas Tupac Amaru foi o último grande líder
de origem inca, descendente dos incas, a resistir naquela região, a montar algum tipo de resistência. Com o assassinato dele, com a morte dele, aí definitivamente a civilização inca vai para o espaço e a região vai ser dominada pelos espanhóis. Claro que ali ainda vivem descendentes dessa civilização, que preservam parte da cultura, de tudo que os incas tinham culturalmente, visão de religião, de mundo, tudo, mas sobre um controle, sobre uma ótica já europeizada, né? Já com valores europeus que ficaram enraizados pela dominação, enraizados forçadamente, né? Pela dominação espanhola, tá certo? Então aí mais, tem os textos, tem vídeos para assistir, para conhecer essa civilização aqui, vizinhos nossos, no Peru. É uma terceira civilização para vocês conhecerem, e se tinha alguma dúvida, espero que não tivesse mais nenhuma, mas se tinha alguma dúvida da grandiosidade das civilizações indígenas, espero que agora ela tenha sido soterrada, essa dúvida, tá? Tenha sido dissipada de vez, e finalmente possamos entender que os indígenas nunca tiveram nada de inferior. Diferentes, mas não inferiores. Muitas vezes essa diferença mostrava uma certa superioridade dos próprios indígenas, tá bom? Então, até a próxima semana e falaremos dos índios aqui, das civilizações indígenas brasileiras, os chamados Tupi-Guaranis, e falaremos como isso também não está correto. Fui!